Deus é comunicador e isso é muito, muito bom. Porque por mais incapazes que nós sejamos de entender as coisas, de alcançar uma comunicação perfeita, a perfeição de Deus se faz na sua qualidade de nos alcançar. É verdade, a gente jamais compreenderia Deus se Ele fosse como nós somos. Mas nós somos comunicadores exatamente porque Ele é. E é impressionante também pensar que Ele usa todos os recursos que estão à sua disposição para falar conosco. A própria maneira como nós nos referimos a Ele já faz parte da tecnologia, da sofisticação, da graça e da perfeição de Deus em se comunicar conosco. Pense bem, Ele disse, como uma mãe a quem seu filho consola, eu vos consolarei. Eu não consegui olhar para o céu e imaginar maternidades no céu, no lugar onde Deus governa. Mas Deus usa algo que eu conheço aqui da terra. Então Ele puxa essa questão da maternidade, a nossa relação com os nossos pais e mães e se faz assim para que eu compreenda com mais profundidade o que Ele quer que eu saiba. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Pai, Deus se apresenta como Pai e apresenta a eternidade, a bondade, a missão de Jesus enquanto Filho. Eu sei o que é ser filho, eu sei o que é ter filho, eu sei o que é ter pai, eu sei o que é ser pai. E essa profundidade da comunicação de Deus me faz compreendê-lo muito melhor. Mas Ele não usa somente as relações humanas, Ele usa muitas coisas. Por exemplo, Deus se definiu como rocha, como pedra. Ele é a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu sou a videira, Ele disse. Vocês são os ramos. A gente entende isso quando olha, por exemplo, também quando olha para uma raiz de uma terra seca, aquele momento no inverno onde a gente olha para a videira e imagina que ali não vai sair nada e como raiz de uma terra seca, não tem aparência, não tem formosura, olhando e nenhuma beleza víamos para que nos agradasse, mas essa figura, esse espaço, essa dedicação na forma de comunicação nos faz compreender um Deus com maior amplitude, profundidade e pessoalidade, e isso é muito importante. A gente pode ficar aqui citando vários exemplos, mas eu queria me concentrar em uma forma muito importante e interessante com que Deus nos chama a atenção e nos traz para muitas lições. Deus se comunica por meio da geografia. Os espaços que ocupamos e as relações que nós ocupamos na geografia são lições importantes para a gente. Em muitos momentos nós vamos ter que navegar e nos aprofundar na compreensão dos contextos onde eles foram ditos, mas é óbvio que geografia faz parte da atividade humana nesse planeta. Ele vai falar de vales e vai falar de montes e vai usar os vales e montes na nossa vida para compreendê-lo melhor e fazer muitos convites. Você hoje pode estar num deserto, num vale ou no monte, não importa. Nesses espaços Deus se comunica com você, fala com você e te diz quem Ele é e o que está acontecendo com você neste momento. Não sai daí, está só começando o Fé para Hoje. Estamos de volta e com um recado muito especial para você. A Escola Bíblica da Novo Tempo é gigantesca, com milhões de alunos e você está perdendo muito em não fazer parte da Escola Bíblica da Novo Tempo. Você se torna aluno da Escola Bíblica do Novo Tempo ao receber o material. A grande notícia é que, ao contrário das maiores e quase todas as escolas do mundo, você não paga absolutamente nada pelo material. A nossa alegria está na conexão com a sua alegria quando a gente junto está pensando e fazendo e motivados pela mesma coisa, a esperança em Jesus. Compreendê-lo, aceitá-lo, compreender a nós mesmos e a gente também fica feliz quando esperanças surgem, porque é para isso que a gente existe. Olha esse estudo aqui, ó. A cura do pecado. Ele é novo, falando de um assunto importante. O material foi preparado de uma forma didática, como um guia que leva você às páginas da Bíblia para compreender essa
palavra, esse conceito muito dito no cristianismo, mas que precisa de uma reflexão. E qualquer reflexão sobre ela automaticamente vai redundar em um novo comportamento, em um degrau a mais no conhecimento de Deus e de nós mesmos. Esse material, conforme eu disse, está aqui para ser enviado para você. O envio é feito para você de forma totalmente gratuita. E o material também, porque ele é patrocinado pelos nossos amigos que aceitaram essa missão de ser anjos da esperança. Quando você ligar para a gente, mandar uma mensagem para a gente, entrar no nosso site, sei lá, escolhe esses canais de comunicação que estão expostos aqui no vídeo para você. Você fala com a gente vai ficar muito feliz em conversar com você. Você deixa os dados para o envio, se matricula assim na Escola Bíblica e já começa a estudar. Esse e outros materiais estão à sua disposição, então não perca tempo. Fala com a gente, seja nosso amigo, seja aluno da Escola Bíblica e você vai ser acompanhado por nós aqui da Novo Tempo nesse guia de estudos preparado para você. A Bíblia, desde o começo até o final, tem muitos desertos, muito mesmo. A peregrinação é feita no deserto. João Batista é um homem que falava e vinha do deserto, onde foi sua escola, sua preparação. O livro de Apocalipse fala de deserto. Há coisas assim, deserto, abismo, mas a gente pode achar conexões que nos dão muitas lições nesse deserto sem cair no risco de sermos alegóricos ou excessivamente usar as palavras como ilustração. Me acompanhe nesse raciocínio. Quando Israel sai do Egito, ele não vai para o deserto como um destino próprio. Não é um plano de Moisés e nem dos líderes dos clãs e tribos, não é muito menos um plano de Faraó. Quando Deus anuncia a retirada do povo do Egito em direção à terra de Canaã, quem condiciona o caminho e leva é Deus levando-os para o deserto. Mas quando você associa o deserto a partir desse momento para qualquer outros momentos, você vai perceber que o deserto ele tem uma característica em comum. Quando o povo de Israel chegou até o deserto não tinha água. Ou Deus dava água ou eles não bebiam. A água tinha que sair da rocha, as águas amargas tinham que se tornar águas potáveis. O deserto, para ser um lugar onde as pessoas pudessem viver nela, tinha que haver uma intervenção sobrenatural. E o que dizer, por exemplo, da comida no deserto? Olha como Israel comia no deserto. Eles não estão plantando, eles não estão colhendo, eles não fizeram um estoque de mantimentos do Egito que poderia durar 40 anos até chegar em Canaã. Eles não têm nenhuma condição de autonomamente comer. Ou Deus manda comida, ou eles não comem. Eles não têm condições também de andar pelo deserto sem que houvesse uma sombra sobre eles. O sol tornaria qualquer caminhada inútil. Eles não tinham condições de permanecer seguros à noite sem que a coluna de fogo fizesse isso. Acrescente essa informação. Eles não tinham nenhuma condição de se orientar no deserto. Mas é neste momento que Deus promove a água, Deus promove a alimentação, Deus promove a sombra e a iluminação. Deus dá a direção, Deus conduz, Deus cria as condições num lugar onde não há nenhuma condição. O deserto para o povo de Israel é o local da dependência completa de Deus. Chama-me muita atenção o fato de que no deserto a orientação, a visão, a manutenção, ela é quase sempre condicionada por uma visão de cima. É de cima que está a nuvem, é em cima que está a coluna de fogo, é de cima que vem toda a comida. Olhando para cima se acha uma direção no deserto. O deserto, repito, é o lugar da dependência de Deus, onde Deus educa o seu povo. Eu posso sair dessa ponta e ir para outra, lá no livro do Apocalipse. Quando eu chego no livro do Apocalipse, eu vejo o relato de uma mulher que representa a igreja, que é protegida e Deus a leva como asa, com asas como de águia, levando-a para onde? Para o deserto, para o lugar onde ninguém quer ir. Ela vai para o deserto, Deus a protege lá, e na interpretação desse texto, vendo como Deus guiou o seu povo no decorrer da história, e em específico nesse recorte da história pós-Pentecostes e na perseguição ferrenha que esse povo sofreu, nós percebemos que Deus a levou para uma condição de dependência, protegendo-a, cuidando do remanescente, onde ela dependia completamente de Deus, e é neste momento que Ele transforma, que Ele educa, que Ele protege e que Ele dá continuidade para o seu povo. João Batista estava no deserto, e lá no deserto ele está protegido de todas as influências ideológicas, filosóficas e antibíblicas de sua época. No deserto ele aprende a ser
dependente de Deus, um servo de Deus, um destemido. A alimentação é uma alimentação diferente, a roupa é diferente, a saúde mental de João Batista, o seu vigor é forjado no deserto. Ali a voz que clama no deserto fala e fala poderosamente. Há algo aqui sobre educação de uma forma muito importante. Deus tem processos educacionais e, por favor, não ignore o que eu vou dizer para você. Os processos educacionais de Deus envolvem os atores educacionais que Deus escolhe. Deus conduz-nos para o deserto porque Ele quer controlar o ambiente educacional e sabe a influência que o ambiente tem sobre nós. Muitas vezes, quando nós falamos sobre educação, a gente corre o risco de ignorar que educação não é e não se resume ao falar e ouvir. O lugar onde você está, a maneira como você está afetado por esse lugar, os contextos culturais, tudo isso são atores educacionais do processo de transformação e do comportamento. Deus preferiu, no seu processo de educação do seu povo, escolher, na sua infalibilidade, levá-lo para um lugar onde essa educação é efetiva. Falo para você isso, porque muitas vezes eu e você lutamos contra os ambientes onde Deus nos coloca, sem pensar rapidamente que os ambientes foram pensados por Ele. Ele sabe o que cada aspecto do ambiente que Ele levou você vai causar em você. É importante notar também que quando essa mulher, descrita lá no Apocalipse, que é a igreja, o povo de Deus, é levada para o deserto, o seu inimigo, o arqui-inimigo de Deus, o dragão, solta da sua boca água. Obviamente que há uma expressão, essa expressão água tem um significado concreto no livro de Apocalipse, mas obviamente também que a água é uma coisa que não tem no deserto. Ele tenta transformar o ambiente, colocar um certo conforto. O maior exemplo que podemos tirar de lição no deserto, obviamente, é Jesus. Depois de ser batizado, no final do capítulo 3 do Evangelho de Mateus, o Espírito Santo o conduz para o deserto. É no planejamento do Espírito que Jesus esteve no lugar onde todas as vantagens eram dele. Jesus passou 40 dias ali, num exercício contínuo, diário, de dependência radical de Deus. Quando Jesus estava no deserto, Satanás olhou ao seu redor e não tinha uma quantidade enorme de instrumentos e dispositivos à sua mão para tentá-lo. Tinha areia e pedra. A areia e a pedra que Satanás viu quando ele chegou eram a areia e a pedra que Jesus estava vendo desde o primeiro dia. É óbvio que Jesus não deu nenhuma das suas chances. Ele não deu chances para Satanás. Ele vence em todas as tentações. Mas a Bíblia fala mais do que deserto. Ela fala de abismo também, ela fala de vales. Os vales chamam muito a atenção desde Gênesis até Apocalipse e alguns são muito famosos. Uma pessoa que esteve no vale e se tornou ali um ícone de luta foi Jacó. Na transformação de Jacó para Israel, a sua vida passou por um vale. Jacó é uma pessoa de vários encontros e esse momento é um momento épico dos seus encontros. Porque diante e naquele vale, Jacó estava com o seu passado tendo enfrentado. Sim, Jacó está enfrentando o passado. Tudo que ele fez, os enganos que ele colecionou, a maneira como ele saiu de casa, a sua relação com Esaú, levaram até aquele ponto eles tinham que sair do seu bolso. Há um enfrentamento inevitável, ele tinha que encarar o seu passado mesmo. Não tinha como evitar isso, não tinha como fugir isso. E numa expressão bem brasileira, ele não ia dar um jeitinho para o seu passado. Jacó ali estava enfrentando o seu futuro. Sim, o que seria dali para frente? E Jacó iria se tornar Israel, mas o Jacó que viveu até aquele momento precisava desaparecer para nascer um novo Jacó. Agora também Jacó enfrentava o seu passado e o seu futuro, mas ele também teria um encontro radical. Jacó estava diante do seu inimigo, um inimigo maior que ele, portanto há um encontro duplo ali. Ao estar às vésperas de encontrar-se com Esaú, Jacó estava diante dessas duas realidades. Ele ia encarar seu inimigo, mas ele ia encarar um inimigo mais forte que ele. Toda a sua astúcia, toda a sua esperteza, toda a sua riqueza, todo o seu planejamento, nada disso era suficientemente capaz para dar para ele poder para enfrentar seu passado, seu futuro, seu inimigo. Lá vinha Esaú, muito mais forte, mais armado, mais capaz e com menos impedimentos que Jacó. E ele teria que enfrentar isso. Mas o vale nos ensina uma coisa muito importante na geografia desse encontro.
não é apenas o inimigo, o passado, o futuro e o poder que está diante dele, que Jacó não estava só enfrentando as suas incapacidades. Jacó, naquele dia, teve um encontro com Deus, e esse encontro foi no vale. O vale revela muita coisa para a gente. Deus usa os vales para nos explicar, a partir da geografia da nossa vida, como as coisas são organizadas na mão dele para o nosso benefício. Aquele vale onde Jacó esteve é o vale da nossa incapacidade. O vale, ele revela algo que nós não podemos enfrentar. E o vale, muitas vezes na nossa vida, pode ser uma UTI, pode ser o filho que foi embora e que pela decisão própria decide não voltar. O vale é o poder que nós não temos diante de forças que se levantam diante de nós, sejam corporações, seja um chefe, seja alguém mais rico, seja alguém armado, seja os males que se levantam política, economicamente, militarmente, na história que nós temos vivido nesse mundo. O seu vale tem um nome. O vale de Jacó era a soma das suas incapacidades, mas o seu também é. E é nesse vale que Jacó se encontrou com Deus. E é interessante que nesse vale Deus o tornou ainda mais incapaz. Ao tocar na sua coxa, ele sai mancando, mas ele sai como aquele que lutou com Deus e venceu. Não poderia fugir do vale. Mas se a gente der um salto do livro de Gênesis para o livro dos Salmos, nós vamos encontrar talvez a expressão para vale mais famosa da Bíblia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O vale da sombra da morte é o local onde a ovelha olha para qualquer lado e tudo é maior do que ela. No vale, no ponto mais baixo da geografia, qualquer coisa está acima. O vale é o ponto mais baixo, onde não tem mais para onde descer. A situação desesperadora é o fundo do poço, literalmente. É no vale que a ovelha não tem medo, porque ela não se vê capaz de enfrentar o vale da sombra da morte, mas ela se vê na dependência de um Deus que cuida dela. Tudo é maior que ela, mas ela sabe que nesse ponto onde tudo é maior que ela, existe alguém maior que ela mesma. É o seu pastor. Os desertos estão aí para todo mundo. Se você não está nesse deserto, um dia você vai estar. E se você já esteve, você tem uma história para compartilhar com aqueles de que o deserto é real para a nossa vida. Ele está em algum ponto do nosso roteiro, da nossa caminhada. Real como o deserto. É o vale também. Em algum momento o dinheiro não vai ser suficiente, os recursos não serão suficientes, o diploma não é suficiente. Em algum momento a experiência não é suficiente. Em algum momento é o momento do vale, onde se olha para cima e tudo é maior do que a gente. Se não passamos pelos vales, vamos passar. Olhando um pouco mais para frente na Bíblia, quase no final do livro do Apocalipse, ele tem uma descrição de uma luta, o Vale do Armagedon. É interessante pensar como essa palavra é construída e na construção dessa palavra a gente consegue perceber que ela tem uma riqueza ali. Porque Har-Magedon, Har, Megido, é a junção de duas palavras. Har, de monte, Megido. O vale, na verdade, é a perspectiva de um monte. O monte Megido, ou aquela cadeia de montes lá em Jezreel, tem como base maior, ou se vê o vale quase que na totalidade quando se está na frente do Monte Carmelo. Então, a batalha do Armagedon, ela é vista da perspectiva de Elias, e quando vista da perspectiva de Elias, ela é vista de uma maneira mais ampla, porque Elias é esse personagem no livro do Apocalipse. Me acompanha. É ali, em cima do monte, que ele enfrenta os profetas de Baal, e ao descer até o vale, os profetas de Baal são mortos. O Vale do Armagedon é o lugar onde o povo de Deus, tendo tudo maior do que ele, a configuração do Estado apoiando a idolatria, apoiando os profetas falsos. Jezabel está apoiando os profetas de Baal. Acabe põe a força do Estado a favor da idolatria. E ali um homem desce, vai para o vale para executar a vontade de Deus contra tudo e contra todos. Tudo ali é maior do que ele. Mas Deus também é, e Deus está com ele. O texto fala que na batalha final, no Vale do Armagedon, todas as forças do mundo são distribuídas em duas partes. O bem e o mal, o que é Deus, o que não é Deus, o que é santo, o que é ímpio. E não há mais um outro grupo, e nessa batalha Deus vence no vale. Há um povo que passou pelo deserto, há um povo que aprendeu a depender, há um povo que teve o significado do seu tamanho sozinho e sabe também o que ele significa com Deus. Ele vai para o vale na última e maior de todas as batalhas, mas por favor não se esqueça, essa batalha é feita
em um vale e nós não podemos fugir disso. Os rios estão nos vales e isso é muito importante. Para que Jesus chegasse ao Jordão, não tenha dúvidas, ninguém sobe um monte para encontrar um rio. Quando Jesus vai para o Jordão, ele teve que descer para o Vale do Jordão. Assim, para se encontrar nos vales e vencer nos vales, é necessário descer e entrar na água. Você não pode fugir dela. Mas a gente não pode falar de deserto, falar de vales, falar de abismos, sem falar dos montes. Eu creio que eles estão numa quantidade maior e mais significativa ainda. O monte é, antes de tudo, um convite e é muito importante perceber os convites de Deus para esses montes. Os montes são muito importantes na cultura antiga, mesopotâmica e palestina, porque o monte naquela cultura é o local do encontro. Deus se revela nos montes, é tão fácil perceber pelos zigurates que quando não havia um monte para se encontrar com Deus, as pessoas faziam um. Não é à toa que Deus intercede, interfere e interrompe a construção daquele monte artificial chamado Torre de Babel. Não é ali de longe nenhuma inocência que está sendo construída. Há um templo na construção de tudo e uma adoração a si mesmo naquela construção daquele monte artificial. A história de Ló na fuga de Sodoma é significativa para isso, porque no momento em que ele está saindo e o anjo está levando, aquele drama todo, a recusa, o atraso de Ló, a história da sua esposa que vira estátua de sal, as suas filhas, tem uma frase que se destaca: foge, sobe o monte para que não pereças. Isso é muito importante, Deus chama para ele fugir para o monte, e o monte é o lugar onde ele não iria perecer. E a gente percebe que a escolha de Ló em não optar por subir o monte leva uma tragédia para próximas gerações. Mas ali, caminhando um pouco no livro de Êxodo, chegaremos a um monte, um dos mais importantes e revela um dos importantes encontros de Deus por toda a Bíblia. Chegaremos ao Sinai. É no Sinai, aos pés do Sinai, que Deus reúne seu povo e se entroniza sobre o seu povo. E por favor, coloque toda a energia que essa frase merece. Deus no Sinai é entronizado. Ele ali se assenta como um rei sobre o seu povo e governa pela sua lei. Um mundo sem Sinai é um mundo desfuncional. É um mundo que não dá certo. Atente para isso. O Sinai é a maior revolução que a humanidade já experimentou. É óbvio que estamos sob o efeito da Revolução Francesa. Pensamos conforme a Revolução Francesa, mas a colateralidade da Revolução Francesa está sendo sentido por toda parte. Estamos aqui sob o efeito da Revolução Americana, que faz oposição em alguns momentos à Revolução Francesa. Alguns anos antes, em 1776, essa Revolução Americana entregou ao mundo uma forma de pensar. E eu posso citar aqui muitas revoluções. Falo para você de um ponto da história, um ponto da geografia, nesta cidade, onde uma revolução que influenciaria o país inteiro começou, mas nada se compara aos paradigmas que Deus estabeleceu para toda a humanidade de forma revolucionária no Sinai. É no Sinai que a dignidade humana colocada sobre o parâmetro do propósito de Deus é colocada. E Deus diz para você hoje, sobe o monte. Se a sua vida está desgovernada, se você não consegue perceber e estruturar uma resposta adequada ao mundo, Deus diz, sobe o monte. Encontre-se comigo lá no Sinai e ouça-me dizendo quem é você, como você deve agir, como a forma da sua vida deve ser organizada, como os estados devem se relacionar, como devemos lidar com o rico, como devemos lidar com o pobre, com a viúva, com o imigrante, com as nossas posses, com os nossos propósitos. É no Sinai que Deus diz como uma sociedade vive. Sobe o monte. Para toda desordem no mundo há um convite. Sobe o monte. Se você não faz ideia de quem eu sou, sobe o monte e se encontre com Deus lá no Sinai. Mas antes mesmo do livro de Êxodo, há um monte ali. O monte do desafio, o monte da entrega, o monte do radical momento em que um ser humano está colocado na mão de Deus
E ali a frase tudo entregarei faz mais sentido do que em qualquer outro lugar. O Moriá. Ali, Abraão sou eu. Abraão é você. Abraão está entregando aqueles desejos que estão dentro do coração, mais do que aqueles que se expressam do lado de fora. Ele está entregando a continuidade dos seus sonhos. Ele está entregando o que ele imagina ser a sua própria eternidade. Ele está depositando a conclusão, a efetividade, o sucesso do propósito para algo além dele. Ali ele entendeu que de fato é ser sacrifício, a viver um sacrifício. Abraão sobe o monte com seu filho e sobe o Moriá com Isaac. Jesus, falando desse dia, diz que Abraão viu o meu dia e muito se alegrou. Você pode desenhar na sua mente isso. O Moriá é o monte da entrega. E Deus nos convida nesse texto a olhar o que está acontecendo lá. Um filho, o único filho, que sobe o monte com madeiro nas costas para um sacrifício lá na ponta do monte. Não importa quais são as testemunhas, não importa quais são os aplausos, os likes, os seguidores. É alguém que entrega um filho numa entrega total. Não dá para dizer que nós estamos seguindo ao Deus da Bíblia, tirando da nossa vida todas as entregas. Não dá para dizer que somos chamados a nos parecer com o nosso Pai quando temos um Pai que entrega tudo e nós não estamos entregando nada. Essa religião pode ter muitos nomes, mas nunca será a religião da Bíblia. É necessário hoje que uma sociedade inteira suba o Moriá e acompanhe Abraão e encontre lá na ponta do monte uma vocação para a qual Deus o chamou. Entregar, dispor, colocar sonhos, projetos, planos, valores e a felicidade à disposição dele. Jamais experimentaremos a glória que vem da fé, a satisfação que vem da fé, as respostas que vêm da fé, enquanto nosso coração estiver ocupado com as nossas próprias perspectivas de valor, de bênçãos, de posse e de felicidade. Deus fala para você, está vendo o Moriá? Ele não está ali para ser contemplado como paisagem. Ele diz, sobe o monte. Mas nenhum desses montes faria sentido sem o maior, o principal de todos os montes descritos na Bíblia, o Calvário. Ali você precisa observar, perceber o que acontece e você é chamado, cada segundo da sua vida, a subir o Calvário. E por uma razão simples, real e inevitável. Você é falho. Por que eu posso dizer isso sem te ofender? Porque você é um ser humano e eu me identifico com você. Sou falho. A maior bobagem que podemos fazer é pensar que esse caminho que Deus nos chamou para a gente é plano, reto, sem obstáculos. O caminho é estreito, ele é acidentado e no caminho passaremos por vales e passaremos por montes. No dia que você e eu subimos o Sinai, descobrimos também, após esse dia, que nós não conseguimos cumprir o que nos foi dito lá em cima. Um Sinai sem Calvário é uma história triste. Hoje você é chamado a subir esse monte. Sobe o monte. Encontre lá um Jesus ensanguentado que perdoa. Sobe o monte e olhando para este monte você vai perceber que existem muitas diferenças ainda entre o que eu sou, você é e o que Cristo é. Sobe o monte e encontre perdão. Nossos corações estraçalhados e carregados de culpa só podem ser refeitos neste monte, o Monte Calvário. E é a partir do Monte Calvário e só no Monte Calvário a gente pode completar e ver, ao contemplar o destino final do maior monte, o monte final da história, que é o Monte Sião. O fim da jornada, o ponto mais alto, o monte onde a cidade santa se assenta, o monte onde está o trono, passando pelo Sinai, passando pelo Moriá, passando pelo Calvário, chegaremos ao ponto final nessa cordilheira da fé, o Monte Sião, onde celebraremos uma vitória que foi conquistada por nós e para nós. Sobe o monte.